Oi pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem. Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e muita informação para ajudar você a cuidar da saúde do corpo, da mente e da alimentação de forma bem descomplicada. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico: crianças e telas. De um lado, os malefícios e do outro, a necessidade de alguns pais em deixar as crianças realmente em frente às telas. Para tirar as dúvidas e ajudar a gente a encontrar um caminho de equilíbrio com tudo isso e falar da saúde das crianças especialmente, estão aqui hoje a atriz, mãe de gêmeas, Bianca Rinaldi, e o psiquiatra Luiz Oldan. Bianca, prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu, adoro falar desse tema. Prazer, doutor, ter você com a gente aqui. Tem muita dúvida sobre esse assunto, hein? Vamos conversar disso. Eu queria começar perguntando para Bianca, assim, se as suas filhas, a Beatriz e a Sofia, ficaram realmente mais tempo na tela durante a pandemia? Tiveram que ficar, né? Foram obrigadas a ficar por conta da escola, o que eu achei, assim, um prejuízo imenso. Aliás, eu não sei nem como que elas aguentavam, como que as crianças aguentaram esse tempo todo, porque acordar às 6 da manhã, elas estudam de manhã, e não sair do quarto, porque o computador acabou tendo que ficar no quarto, e ficar ali durante 5 horas é uma tortura. Foi bem difícil aqui em casa, viu? Foi bem difícil mesmo. Elas estão com 12 anos, né? 12 anos. Os meus também acabaram ficando mais tempo na tela, doutor. Com 8 e com 5 anos também tiveram boa parte desse tempo de aula online. Não teve jeito, né? Eu acho que ninguém escapou. Nesse momento não teve como, né? Infelizmente, com a pandemia, quem mais sofreu foram as crianças e os idosos, né? Pela questão do isolamento, pela questão da perda do convívio. E as crianças sem creche, sem escola. Aliás, os pais também, sem as crianças nas creches, nas escolas. Mas isso fez com que, de fato, elas ficassem mais tempo frente às telas, né? Tem um estudo da Universidade de Ohio, lá do começo da pandemia, que evidenciou para as crianças aí 6 a 8 anos, uma média de até 6 horas de tela por dia, o que é bastante acima do recomendado, né? E é mais do que o dobro do que se tinha antes, que era 2 a 3 horas. Então, realmente a gente aumentou bastante a quantidade de telas. Qual é o tempo recomendado para uma criança? Como é que a gente sabe disso? Tem alguns guidelines e tem algumas referências aí de tempo, mas claro que tudo depende do motivo pelo qual ela está na tela, porque é muito diferente estar na tela num bate-papo com algum familiar por vídeo ou estar na tela consumindo programas e produtos que talvez não tragam nenhum benefício. Mas, para crianças abaixo de... Alguns guidelines dizem 1 e outros dizem 2 anos, 0 de tela. A não ser, no máximo, bate-papo com alguém que está distante. O avô, às exato. vezes até pais e mães estão separados, né, Exato. nesse momento pandêmico. E aí, quando a gente vai para 2 a 6 anos, até 2 horas. 1 a 2 horas. E 6 a 11 anos, até 3, 4 horas. Não mais do que isso. E aí 12 anos já pode consumir um pouco mais. Porque aí já passou um pouco das fases que a gente chama de poda neural, que é um momento que o cérebro está se remodelando e fazendo a reconstrução de alguns circuitos neurais. E que a gente precisa nessa fase de muita conexão, né? Muita conexão, não a virtual. Exato, conexão real, olho Exato. no olho, né? Conexão através do amor, do afeto, do cuidado. Exato. Bianca, o doutor falou uma coisa interessante que eu, como mãe, me identifico muito, né? As crianças precisaram ficar na tela por causa das aulas, mas os pais e as mães também precisaram que as crianças ficassem na tela um pouco pra gente ter um pouco de sossego. Você sentiu isso aí também? Senti, né? Senti, mas assim, eu sou muito chata. Eu acho que elas me odeiam muito nesse aspecto de tela, porque eu sou a mãe chata. Eu fico falando toda hora, eu pego o celular, eu limito o horário mesmo. E o que aconteceu nessa pandemia pra gente, o que eu dei um descanso, dei um voto a mais, foi porque eu me mudei, né, do Rio para São Paulo, bem na pandemia. Então elas trocaram de vida completamente, trocaram de escola, entraram numa escola online, não conheciam ninguém da escola, né, pessoalmente, ficaram 1 ano e meio online com essas pessoas que nunca viram pessoalmente, e a saudade dos amigos, né, do Rio. E aí elas ocuparam mais tempo delas falando com os amigos no Rio. Então eu dei uma liberada, assim, alguns momentos à tarde, para poder, aí era a hora que eu fazia minhas coisas, né, e entre minhas coisas e outra, eu pegava elas, vamos fazer alguma coisa agora, o que vocês querem fazer? Vamos jogar bola, vamos pintar, vamos jogar baralho, vamos ver um filme, vamos ler um livro, vamos tentar meditar. Eu ia puxando, sabe? É um desgaste, assim, né? Dá um desgaste
pra gente, ainda mais tendo que tomar conta de tudo e ainda ficar de olho nisso. Mas eu não consigo liberar assim. Eu acho que tem gente que é obrigado, enfim, consegue fazer isso para facilitar o dia. A gente não pode discriminar ninguém, né? Não pode julgar ninguém, mas eu nunca consegui ficar tranquila com isso, assim, porque já li bastante a respeito e me preocupo muito com isso mesmo. Acho que é muito sério. Eu também me preocupo muito e eu acho que a gente precisa entender que o tédio faz parte da vida, né? Porque os meus filhos, por exemplo, eles falam assim: mamãe, eu tô entediado. Ótimo, conversa com o seu tédio. O tédio é importante para a vida. Exato, espaço de reflexão. Não tem nada para fazer. Aqui eu escuto isso, não tem nada para fazer. Tem, vamos arranjar, tem coisa para fazer. Não, e como se o que tivesse para fazer só existe aqui nesse mundo virtual, né? Exato. É muito doido pensar isso. E como se a gente não pudesse ter momentos de um ócio ali, um ócio não produtivo, um ócio pelo ócio. Isso também é importante, porque nos dias de hoje, é a cultura do zero ócio, né? Você tem que estar todo o tempo produzindo. Será que tem que estar todo o tempo produzindo? Até porque a qualidade da produção, ela não é sempre constante. A gente tem natureza cíclica, a gente não pode esquecer disso, né? Exato. Assim como a natureza, a gente também tem as nossas fases, os nossos ciclos. A gente não vai produzir de maneira sempre igual. Outro dia eu li uma frase que eu adorei, assim, um brinde às árvores sem folha, um convite eterno pra gente olhar as pausas. Eu achei lindo isso, é isso mesmo, né? A gente também tem que fazer as nossas pausas. Agora, que consequências do fato psicológicos e do ponto de vista cerebral as telas têm para as crianças? Olha, são diversas consequências. Primeiro, assim, psicologicamente, né, em relação à circuitaria cerebral, a gente tem um prejuízo relacionado ao que a gente chama de controle inibitório. Ou seja, no online, elas têm tudo ali, é só no clique, vai, tá pronto e chega na hora. E isso não acontece na vida real. Então isso faz com que nessas podas neurais a criança não fique preparada para controlar o impulso. Então muitas vezes elas acabam ficando mais impulsivas devido ao excesso de tela. E isso só para começar, né? A capacidade atencional fica reduzida. Existem problemas relacionados à questão postural, por ficar muito tempo em frente ao celular ou a pequenas telas. Aumenta sedentarismo e aumenta o risco de obesidade infantil. Aumenta problemas oculares relacionados aí à secura, porque fica muito tempo com o olho aberto, sem piscar, né? Porque você vê uma criança frente à tela, ela tá ali, né? Você não vê piscar, de fato. Isso pode causar ranhuras, pode causar problemas oculares também a longo prazo. Até miopia, né? A gente tá vendo essa geração com muito mais miopia, muito mais cedo, né? Por causa da distância, Exato. Que é muito mais perto, o nosso globo ocular tem, a musculatura é treinada de um outro jeito, né? Exatamente. Isso foi uma coisa que aconteceu, que eu percebi nessa pandemia, a dor de cabeça. Elas reclamavam muito de dor de cabeça, não tô enxergando direito. Aí levei no oculista agora, estão usando óculos, vista cansada. Exato. Por conta da tela. E ela falou justamente isso, que aumentou demais. Mas assim, criança de 1 ano e meio, 2, elas têm 12, tá na escola e tudo, mas 1 ano e meio, 2. E sem contar o quanto acaba com o sono das crianças, né? Porque tela é o vilão do sono. Excesso de tela, excesso de luminosidade, principalmente à noite, acaba com a nossa capacidade de conciliar o sono, né? De iniciar o sono e também de manter o sono. E, gente, sono é essencial, né? A gente precisa dormir em torno de 7 horas por noite, que é o momento de limpeza do cérebro, é quando a gente tira as toxinas do cérebro. E se a gente dorme pouco, a gente vai acumulando cada vez mais toxinas e a longo prazo, isso é um grande perigo para nossa cognição, para nossa inteligência e para nossa memória. Então, a gente está falando aqui de escola, né? O sono é fundamental para a gente reter o aprendizado, né? Claro. Então, se Exato. a gente dorme mal... Você reparou isso, Bianca, também nas meninas? Elas estão dormindo pior ou não? Agora já voltou, mas elas dormiam pior. Uma das minhas filhas acordava muito à noite, muito. Nossa, demais. E aqui, assim, elas ainda fazem esporte, né? Elas jogam golfe. Então, o golfe acho que é um dos poucos esportes que na pandemia deu para aproveitar um pouco, porque é ao ar livre. É você sozinho, né? Não tem aglomeração. Então, era o que... A gente é o escape e era o escape delas, leva pro golfe. Mas como eu tenho duas, uma queria muito ir, a outra tava meio assim, a outra chegou até a ficar meio deprimidinha, sabe, na pandemia, assim. Ficou mesmo, nada tava bom, nada animava, teve uma fasezinha bem ruim e ela não dormia direito. Impressionante como mudou o sono. Ano novo, volta às aulas finalmente! Todo mundo tava ansioso por isso, nós, mães e pais, e a criançada, é claro. Com a mudança de rotina, o que a gente mais quer? Praticidade, né?
né? Com Del Valle Capo, a lancheira fica pronta rapidinho. Só que não é só isso não. Claro que a gente quer também que as crianças levem um pouco de casa para a escola, para dar um sabor a mais a esse reencontro com os amigos que foi tão esperado e deixar esse momento ainda mais gostoso. Com Del Valle Capo, aquele lanche que durante muito tempo foi só em casa, em família, agora também acontece na escola. Quer coisa melhor que deixar seu filho em boa companhia? Um dia uva, outro morango, laranja. Quem não quer voltar a ser criança assim? Compartilhar esses momentos únicos com a criançada é diversão garantida. Del Valle Capo, a companhia ideal para todo lanche. E você quer saber quais as opções? Então aponta o celular aí para o QR Code que aparece na tela, que ele vai te levar direto para o site, onde você vai encontrar ainda mais diversão. Hashtag Sempre Criança é com Del Valle Capo. E essa é uma questão também que eu acho, né, especialmente nessa fase da pré-adolescência, quando começam a ter acesso a redes sociais, essa questão da depressão, da comparação, do julgamento, né, porque estão sendo expostas a outras vidas que acham que é real, porque não tem ainda esse julgamento todo formado para ter esse distanciamento de saber que aquilo lá é uma edição da nossa vida. E para o adolescente isso pode ser muito ruim, né? Muito ruim. Mal o adulto sabe que aquilo é uma edição da vida das pessoas e que ele está vivendo ali a realidade de um pequeno algoritmo de uma pequena bolha de pessoas, né? E ele acha que aquilo de fato é a vida real das pessoas e fica se comparando a todo tempo. E para um adolescente impulsivo, que tem justamente essa... é característico do cérebro do adolescente que não está completamente formado, né? A zona de julgamento nossa, que é na região do córtex pré-frontal, ela demora até os 20 anos para terminar de se formar. Por isso que adolescente é mais impulsivo, tem a questão, né, que o pessoal chama de aborrecência, enfim. Mas justamente porque o cérebro não está completamente formado. E quando eu coloco um monte de informação, quando eu coloco exposição a tanta... e não é uma diversidade positiva, né? Aliás, até porque quase não é uma diversidade, né? Porque o algoritmo vai restringindo a um tipo específico de realidade, aquela criança vai sofrendo cada vez mais. Não é à toa que até os fenômenos de automutilação estão crescendo entre os adolescentes. Né? Transtorno mental está crescendo entre os adolescentes. Na pandemia, as crianças tiveram um aumento expressivo de sintomas depressivos. Tem uma pesquisa aqui no Brasil, inclusive da USP, que foi acompanhando, se eu bem me lembro, em torno de 5 mil crianças e identificando sintomas depressivos. 30% delas apresentaram sintomas expressivos que precisaram de algum tipo de atendimento. É muito alto. É muito. Um terço. É muita coisa, né? Agora, uma coisa que eu reparo, por exemplo, nos meninos, quando eles ficam muito tempo na tela, por alguma... Eu também tenho esses combinados, né? De no máximo 1 hora por dia, no máximo meia hora de manhã, no máximo meia hora à tarde. O que eu reparo é que quando extrapola esse tempo, eles ficam muito mais irritados, mais reativos. Isso pode ser um indício de um comportamento por tela? Com certeza. Quando a gente tem principalmente exagero nas telas, quando a gente passa daqueles tempos previstos, a gente pode identificar alguns comportamentos que a gente chama de alguns comportamentos mais disruptivos, né? Essa irritabilidade, birras mais constantes, desatenção, porque também com toda essa nova dinâmica que a gente vem vivendo, né, a dificuldade de adaptabilidade deles ainda está muito maior, né, do que a nossa própria. E as questões relacionadas à frustração, desenvolvimento também estão muito mais precárias, né? E por isso, grande chance de acontecerem coisas desse tipo, né? Até porque as telas, elas funcionam no nosso sistema cerebral, né? Aumentando uma sensação de recompensa. Imediata, né? Exato. Aumentando um neurotransmissor chamado dopamina. Então, quando você está frente à tela, e principalmente frente a redes sociais, recebendo likes, que é uma coisa imediata, um prazer imediato, a quantidade de dopamina sobe. Quando você está longe da tela e você se lembra daquilo, vem aquele desejo de novo pelo prazer, que é o que o sistema de recompensa cerebral pede. É o fenômeno das dependências, né? Como funcionam as dependências de várias coisas. Álcool, doce, cigarro, exatamente. Tudo isso, né? A tela entra de uma maneira muito parecida, nesse mesmo circuito. E aí a criança vai ficando irritada, porque ela tá com a baixa dopamina e ela quer aquela fonte de prazer imediato. Ai, difícil, né? Mas aí já é um vício, doutor Luiz? Por exemplo, né? Ai, se não me der a tela, eu vou me jogar. E se não me der a tela, eu não vou fazer dever. Aí já é considerado um vício. Em uma ocasião, não. Mas se isso começar a se repetir, talvez isso signifique de fato que ela está adquirindo o que a gente chama de tolerância, né? Então ela precisa de mais tempo de tela para obter aquele mesmo prazer, e ela talvez possa estar apresentando o que a gente chama de sintomas de abstinência da tela. Quando ela está longe da tela, cai a dopamina, e ela vai ficando com esses sintomas de irritabilidade, de barganha, de grosserias, enfim. Então isso são, sim, alguns indícios de que ela possa estar desenvolvendo algum tipo de dependência por tela, ou vício por tela. E videogame, hein, gente? Será que vicia? Pode deixar até os adultos mais ansiosos? Você gosta de jogar
jogar videogame? Será que tem algum benefício em jogar videogame? É o que você vai ver agora com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Quem gosta de videogame provavelmente já levou uma bronca dos pais quando criança por passar muito tempo curtindo seu joguinho favorito, né? Um dos argumentos mais comuns nessa situação é: quem passa tempo demais jogando pode acabar se viciando. Mas será que isso é verdade? A resposta depende de diversos fatores. Uma pesquisa divulgada pela Associação Americana de Psicologia determinou que há uma parcela de pessoas propensas a se viciar em game. Esse estudo mostrou que para 90% de quem joga, os games são apenas um passatempo divertido, sem risco de influências negativas a longo prazo. Já os 10% restantes realmente podem se tornar viciados, o que tende a afetar com o tempo a sua saúde mental, social e comportamental. Gente, eu acho que eu faço parte desses 10%. A louca do Nintendo. Tanto que essa situação foi pela primeira vez descrita como doença, chamada de Gambling Disorder, ou transtorno de jogo. Um sintoma disso é quando a pessoa deixa de fazer coisas relevantes de forma recorrente, sejam compromissos como estudo e trabalho, ou atividades sociais e de lazer, só pra ficar jogando. Ou ainda, quando se usa os games como meio para fuga da realidade. Geralmente, essa situação pode ser acompanhada por outros problemas, como a ansiedade. Mas é preciso deixar claro que não é o caso de a gente transformar os games em vilões, já que não são eles em si que causam o vício. O que ocorre é que pessoas predispostas a se viciarem em uma atividade do tipo podem ter nos videogames um gatilho. Em geral, a recomendação é que pessoas de todas as idades que curtem jogar busquem um equilíbrio que permita curtir esse hobby sem que outros aspectos da vida fiquem em segundo plano. Outra dica para evitar que a sua diversão acabe causando problemas é escolher bem o que jogar e em qual horário. Assim como ocorre com atividades mais intensas, jogar pode fazer com que o corpo tenha uma descarga de adrenalina, o que pode acabar por atrapalhar o sono. Para algumas pessoas, jogar games mais agitados ou competitivos à noite pode gerar dificuldade para dormir ou até mesmo insônia. Por fim, é importante salientar que os games podem causar benefícios em quem joga. Não tem um consenso, mas estudos mostram que a atividade pode ser benéfica para a função cognitiva, já que ela gera uma atividade cerebral. Entre os benefícios estão o aprimoramento de certas habilidades, como a capacidade de realizar várias atividades ao mesmo tempo, além de ajudar a elevar os níveis de atenção e a capacidade de raciocínio lógico. Ou seja, com moderação, é possível se divertir e aproveitar o melhor que os videogames têm a oferecer. Só pra gente reforçar, então, doutor, como é que a gente pode dizer assim, meu filho está exagerando na tela? Qual é o tempo limite? Que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. De novo, depende da idade, mas depende também do que ele está consumindo, né? Quando a gente fala de jogos, aí sim, mais de 1, 2 horas de jogos consecutivos, frente a computador, frente a videogame, aí já é um indicativo de que há um problema, porque realmente é muito tempo de tela. Em relação ao videogame especificamente, também existe uma recompensa muito rápida e pode fazer com que o adolescente desenvolva uma doença que é reconhecida pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico aí da Psiquiatria, que é o Gaming Disorder, que é um transtorno por jogo de videogame, que está relacionado justamente a mais um tipo de dependência específico, para além das telas. E como é que a gente identifica isso? Que a gente sabe que está nesse ponto. Basicamente, este desejo incessante, mentiras, né? Ele esconde que está jogando, porque quando a criança esconde que está jogando, primeiro, ela já sabe que a mãe não recomendou. Segundo, ela já percebe que tá exagerando. E aí ela começa a mentir e acordar à noite pra jogar. E aí acorda super cansada. E o pai e a mãe não desconfiam por quê, né? Também insistindo pra jogar mais tempo, barganhando por mais tempo, ficando mais irritada, mais isolada, né? Inclusive podendo desenvolver alguns sintomas depressivos, que na criança se caracterizam muito mais por isolamento, birras e irritabilidade, do que de fato uma tristeza que é visível ou uma falta de prazer. Às vezes é mais difícil de identificar, então. É mais difícil de identificar. Agora, Bianca, quando você estabeleceu o limite para suas filhas, né, de tempo de tela, você usou alguma estratégia, assim, para convencer elas, vai ser esse tempo, porque depois a gente vai fazer outras atividades e tal? Ou você simplesmente disse, é isso e acabou? Na verdade, eu só comecei a deixar elas com 10 anos por conta dos amigos, porque é fogo, né, doutor Luiz? A influência eu tava ali, sabe, segurando, mas todos os amiguinhos da escola, jogando, falando, então elas estavam peixinho fora d'água, né? Aí eu falei, bom, também aí elas vão acabar sofrendo na escola por conta disso, então vamos liberar, mas com 10 anos era assim, meia hora, 40 minutos. Bom, pode até jogar, pode fazer isso aqui, mas não pode jamais deixar de fazer qualquer outra coisa
coisa dentro de casa, não pode deixar de fazer os deveres, não pode deixar de tirar nota boa na escola, porque senão vai ficar sem, né? Então, sempre tinham os dois lados da moeda. E já tirei, né? Não se comportou bem por algum motivo, alguma coisa, tirei a tela, porque é a nossa barganha, né? Hoje em dia, acho que é o que mais a gente tem na mão, assim, para dar uma acordada neles, né? Achei muito interessante o que você colocou, Bianca, porque essa questão das referências, né? Hoje as crianças que estão fora da tela perdem papo com os amigos, porque não sabem mais o que conversar. Então, se eu tô vendo uma série, se eu tô jogando jogos, né? Se eu tô assistindo determinado desenho, né? E o meu amigo não tá, eu não consigo conversar com ele, porque as referências estão ali. Então, virou algo que é necessário para estabelecer essa conexão. É difícil esse lugar também, né? É super difícil, porque é característico do adolescente essa necessidade de pertencimento. Mais do adolescente até do que da criança. O adolescente tem uma necessidade de identificar a tribo dele, de conversar e de fazer coisas até que ele não faria para poder pertencer a um grupo. E aí, quando a gente tem essa cultura nossa que valoriza as telas, que valoriza o game, que valoriza, enfim, conversar sobre séries, ao invés de práticas contemplativas, ao invés de sentar e desenhar, ao invés de conversar sobre arte, ao invés de conversar sobre um teatro, fica difícil mesmo. O adolescente fica um tanto quanto refém dessa situação. E em casa fica complicado, porque a mesma irritabilidade que ele tem pelas telas, às vezes ele tem, por usar demais, ele tem por assim, mas eu preciso poder conversar com as pessoas, eu preciso poder compartilhar alguma coisa, né? Então, realmente é uma posição muito complicada. A gente precisava de um movimento mais social, né? De que todos se importassem da mesma forma, para poder sinalizar para o grupo ali, olha, existe a escola, né? A escola recomenda que, as mães, os pais recomendam que, né? E que todo mundo tentasse minimamente seguir para que justamente a gente não enfrentasse esse tipo de situação de que o adolescente está refém disso, né? Se ele não entra nisso, ele acaba ficando isolado muitas vezes. Isso é complicado, né? Agora, tem uma outra questão que eu acho que surgiu como uma oportunidade na pandemia, eu queria perguntar para a Bianca se ela concorda ou não, que foi trazer as crianças para as tarefas de casa mesmo, né? Para lavar louça, para arrumar a cama, para varrer a casa. Isso aconteceu aí? Nossa, muito aconteceu. Eu sempre, né, desde pequenininha, tem que arrumar a cama, vai lá do jeitinho delas, elas já arrumavam e tal. Mas o pesado, né, mesmo começou na pandemia, para dividir as funções da casa, né, e ter o que fazer, então tem que arranjar o que fazer, então vamos ajudar aqui em casa. Para mim foi ótimo e eu tenho certeza que para elas também. Cria essa independência também dentro de casa, sabe? Acho importante, sabe? A casa não depende só de mim, né? Eu não moro sozinha. Fundamental, e aí uma cobra né? a outra, cobra o pai, sabe? Hoje você não fez isso, o pai vai lavar sua louça, hoje é sua vez. Então, isso é legal, todo mundo participando e todo mundo assumindo ali a função, né? E isso, do ponto de vista do desenvolvimento, é super importante, né? Tem até alguns estudos que mostram que a criança que lava a louça depois é melhor, mais bem-sucedida no trabalho, né? Mais pra frente. Com certeza, fundamental mesmo essa distribuição de tarefas. E isso, com certeza, auxilia no desenvolvimento e auxilia também nessa barganha que a Bianca estava colocando, né? Porque eu sempre gosto de estimular que a gente trabalhe essa barganha num aspecto positivo e não num aspecto punitivo. Então, ao invés de, se você não fez, eu vou tirar, se você fez, eu vou te dar. Então, se você fez as tarefas de casa, você vai ter a meia hora de tela. Se você não fez, você não vai ter. Não tô tirando, não tô te punindo. É aqui o nosso contrato, é o nosso combinado. Então, as tarefas de casa ajudaram muito também até nessa questão da barganha mesmo. Que interessante, né? E a gente perceber que a casa, ela não nasceu daquele jeito, toda arrumadinha, né? Assim como o mundo não vai nascer arrumadinho pra você. A gente tem que fazer o mundo ficar arrumado na nossa vida ali, né? Exatamente. Quando a criança aprende esse tipo de coisa, é transformador, né? Porque ela vai ter um amadurecimento e um desenvolvimento muito maior. E principalmente, quando o pai e a mãe estão lá junto, faz isso, vamos fazer isso juntos. E até nas próprias telas, vai deixar seu filho ver tela? Você vai ver junto e explicar o que ele está vendo. O que é aquilo? Como é que aquilo se aplica no mundo? Porque senão ele vai fazer distorções na cabeça dele. Porque ele está vendo uma coisa que não é aplicável ao mundo e não tem ninguém explicando para ele, olha, isso não se aplica. Ou se aplica de uma forma diferente. Então é função do adulto, quando ele dá tela para a criança consumir um tipo de programação, que ele esteja junto. Não, é que nem tudo é verdade, né? Nem tudo é real. Claro. Ali, fulano, belíssimo, enfim, uma casa, que não tem montagem. Então, mostrei vários vídeos de montagem para elas verem que não é assim, né? E assim, eu aqui em casa, todas as mídias sociais, todas, né? A mídia social que elas têm, eu tenho no meu celular.
Então eu tenho acesso. Perfeito. Quer ter, mas tem que ter no meu celular, porque aí eu acesso. E sento também com elas. O que você tá vendo aí? Elas me mostram, sabe, as coisas, participo, faço os vídeos com elas dançando lá, as dancinhas lá, né? A gente tem que tentar entrar no universo deles pra gente saber o que tá rolando por ali, né? Por onde estão indo. É uma função que a gente tem que dar esse trabalho, né? Não é fácil, mas tem que ter esse tempo. Sabe uma coisa que eu sempre me chamou muita atenção e que eu, até hoje, eu não me conformo de ver? Restaurante, quando você vê uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, e já tá com aquela tela na frente, na mesa, para ficar quietinho, para comer direito, né? Enquanto vê a tela, vai enfiando a comida na boca da criança. Meu Deus, isso tinha que ser, assim, proibido, tinha que ter uma lei proibindo esse ato, porque é muito cruel, muito cruel. Essa seria uma ótima possibilidade. Olha, não vai colocar tela para criança abaixo de 2 anos no restaurante, porque isso, inclusive, desensina a criança a comer. Porque comer significa apreciar a comida, significa você tá matando uma fome, mas é uma fome específica. Naquele processo que ela tá frente à tela, ela tá focada na tela. Ela não tá focada na comida. Não, e não sabe conversar, né? E não senta numa mesa, não consegue ficar ali parado esperando a comida e conversando com as pessoas, ou então desenhando, né? Pega lá os giz, desenhando, fazendo massinha, enfim. Não consegue. Elas já tiveram amigos que não conseguiam ficar na mesa assim. E perde a conexão, inclusive, com o seu sistema de saciedade e fome, né? Que é um sistema super importante que te avisa, não, tá bom, pode parar de comer. Exato. Ou não, você continua com fome, você tem que continuar comendo. E aí, quando a gente perde isso, depois a gente tem outros transtornos, né? Ligados à obesidade, ou bulimia, anorexia, que a gente também tá vendo crescer. E tudo isso pode ter começado ali naquela origem, né? Eu não gosto tanto do termo sanção, mas eu gosto muito daquele livro do nudge, né? Do empurrãozinho. Sim, também. O empurrãozinho que a sociedade dá para ter um comportamento melhor para todo mundo, né? Sim. Eu acho que se a gente olhar desse ponto de vista, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Como você colocou, né? Na questão da alimentação, perde o controle e saciedade. Por quê? Porque a gente deixou de ouvir os sinais que o nosso corpo dá. O corpo dá sinais. Só que se a gente tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não ouço esses sinais. Eu não reparo nesses sinais. Bora ouvir as notificações do nosso corpo, então, gente. Bianca, obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui compartilhando as suas histórias, suas dicas. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. Um abraço, doutor Luiz. Muito prazer. Prazer meu. Obrigada, doutor Luiz. Muito importante esse programa. Obrigadão. Super obrigado, Mariana. Gente, até a próxima. Um beijo e a gente se vê. Qual?